Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na amizade de Nossa Senhora, sob a proteção do seu manto sagrado. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Hoje daremos início ao estudo das virtudes teologais. Até a aula anterior falamos sobre as virtudes morais e hoje aquelas que são mais importantes, as teologais que nos unem diretamente a Deus. Inicialmente daremos algumas noções sobre o conjunto das virtudes teologais e depois trataremos mais especificamente na aula de hoje sobre a virtude da fé. Bem, em primeiro lugar, cumpre repetir, que já falamos em outras ocasiões, que a função das virtudes teologais é unir-nos a Deus e elas nos unem diretamente a Deus, ao contrário das virtudes morais que nos unem indiretamente a Deus. E esse unir-se a Deus através de Jesus Cristo. Essas virtudes teologais, elas são ao mesmo tempo unificadoras e transformadoras. Por quê? Porque além de nos unir, elas também, pelo fato de nos darem uma participação na vida divina, elas nos transformam. Porque não há como se unir a Deus sem nos transformarmos em Deus, ou seja, que Deus tome conta de nós, seja Ele inteiramente a agir em nós, ou seja, nossa transformação em Deus. As virtudes teologais, que são as três, fé, esperança e caridade, e a fé, em primeiro lugar, nos une a Deus como verdade infinita, põe-nos em comunhão com o pensamento divino, porque é através da fé que Deus se revela a nós. Depois, a esperança nos une a Deus como a beatitude suprema. Na verdade, a gente tem esperança em possuir algum bem que não possuímos. Mais tarde falaremos da esperança, porque houveram algumas heresias que queriam excluir a esperança, mas isso para assunto para a aula que vem. Pela esperança, esperamos a felicidade eterna. E não só a felicidade eterna, mas também os meios para alcançá-las aqui na Terra. Esperamos baseados na confiança nas promessas de Deus. Por fim, a caridade nos une a Deus como bondade infinita. Então faz-nos amá-lo como infinitamente bom e amável em si mesmo. Não porque me beneficie, mas porque é bom em si mesmo. A caridade estabelece entre nós e Deus uma santa amizade, de dom mútuo. Um se entrega ao outro completamente e quem produz essa santa amizade de dom mútuo, de uma doação mútua, de nós para com Deus e Deus para conosco, é a caridade. Por isso que a caridade é a virtude de todas a mais unitiva. Sem a caridade, inclusive, as outras virtudes são imperfeitas, informes, são até mortas. Então, Santo Tomás vai dizer que quando pecamos mortalmente, perdemos a caridade, perdemos a amizade de Deus, perdemos os atos meritórios. No entanto, resta-nos, muitas vezes, aqueles que estão em pecado mortal, um resíduo de fé e de esperança. Então, vemos, às vezes, grandes pecadores ainda afirmarem que creem em Deus e que esperam até se salvar, às vezes ousadamente falando isso. Então existe uma fé residual e só perde essa se pecar diretamente contra a virtude da fé da esperança. Mas a caridade ele perde imediatamente com o pecado mortal. O próprio São Paulo já vai afirmar que a fé não é completa se não for manifestada por amor e pelas obras. Lá em Gálatas 5, 6 vai dizer a fé que opera pela caridade. A fé opera pela caridade. E isso aí só vem reforçar a ideia lá do apóstolo Tiago, São Tiago, que vai dizer que a fé sem obras é morta. São Paulo também diz, a fé opera pela caridade. Já vamos ver essa noção de que só a fé salva e que os protestantes afirmam isso totalmente. Enfim, São Paulo menciona as três virtudes teologais nas suas cartas. Considera essas três virtudes como um conjunto de três elementos que são essenciais para a vida do cristão. E destaca a superioridade dessas virtudes teologais sobre as virtudes morais. Lá em Tessalonicenses ele vai dizer: tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Então já vai citar as três virtudes teologais.
E também na mesma carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer: com efeito, diante de Deus, nosso Pai, pensamos continuamente nas obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cita novamente as obras da fé, os sacrifícios da caridade e a firmeza da esperança. Ela também vai citar as 3 virtudes teologais. O padre Tanqueray vai definir a fé como uma virtude teologal que inclina o nosso intelecto, sob o influxo da vontade e da graça, a dar firme assentimento às verdades reveladas, por causa da autoridade de Deus. A palavra fé quase sempre vai significar uma adesão do nosso intelecto à verdade, fundada na confiança que temos em Deus, na autoridade divina. Ou seja, Deus se revelou, eu creio. Veja que isso é uma adesão do meu intelecto, sob o influxo da vontade e da graça. Ou seja, com o intelecto eu conheço, eu tenho um conhecimento pelo menos rudimentar, mínimo, e creio. Agora, esse ato de crer, ele não pode acontecer se não houver a graça de Deus, portanto é algo sobrenatural, o dom da fé, e sem o influxo da vontade. Na verdade, a graça vai agir sobre a vontade, e nós temos vontade de crer e praticamos o ato de fé. Por isso que o ato de fé em si mesmo já é um ato meritório. A fé no Novo Testamento é tão essencial que crer é professar o cristianismo e não crer é não ser cristão. Lá em Marcos, Jesus vai dizer, no Evangelho de São Marcos, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, se não crer em Deus, já está condenado. É a essencialidade de se crer em Deus. Portanto, então, a fé não é uma intuição do coração. Ela também não é uma visão direta de Deus. Porque São Paulo vai dizer que vemos como por um espelho aqui na terra, confusamente. É, na verdade, essa adesão livre e esclarecida à verdade revelada por Deus. Vejam que as pessoas confundem muito, às vezes, essa adesão, eu conheço, creio, com, por exemplo, às vezes o carisma de fé, que é aquela certeza absoluta, a maioria das vezes momentânea, de que algo vai acontecer dali para frente, ou alguma coisa vai acontecer ou algo vai acontecer. Essa certeza absoluta é um carisma, é uma graça momentânea do Espírito Santo. A fé não, é uma adesão à verdade revelada porque creio na autoridade divina. Então, é bastante diferente. A fé é, na verdade, o fundamento da nossa vida espiritual. Já dissemos, quando falamos das virtudes morais, que a base das virtudes morais é a humildade. No entanto, a fé é a base da humildade, né? Porque a fé eu creio e não titubeio, né? Não vou seguir as minhas inclinações, os meus pensamentos, as minhas convicções, eu vou seguir a verdade revelada. Por isso que o Concílio de Trento vai afirmar que a fé é o princípio, o fundamento e a raiz da justificação. O Concílio de Trento, que veio para sedimentar alguns conceitos em razão da época do cisma protestante, ele vai dizer que ele é a raiz da justificação, é o princípio da justificação, é o fundamento da justificação. Então, como devemos entender a questão? É que antes da fé, ou seja, enquanto eu estava em estado de pecado mortal, em que eu não acreditava em Deus, nenhuma obra minha era meritória, tinha mérito. Não tinha mérito. O mérito só passa a existir a partir do momento que eu tenho fé. Então, nenhuma obra anterior à minha fé é meritória. Por isso, para ser salvo, precisa da fé. A fé é o princípio da salvação. Então, por isso que sem fé não somos salvos. Então, até o momento em que eu um dia me converti e criei, as minhas obras não serviram para nada. A fé é puro dom de Deus, como vai dizer São Paulo. Porém, a partir do momento em que eu acreditei, tive fé, Deus me deu a graça, o dom da fé, acreditei, sim, a minha vida deve corresponder a essa fé, ou seja, eu vou viver conforme essa fé. Caso contrário, ela é uma fé morta, é uma fé que não opera daí pela caridade. Então, essa fé, evidentemente, pode acontecer em qualquer momento da vida, até mesmo no último instante da vida, quando moribundo, como aconteceu com o bom ladrão na cruz, que converteu-se no último instante de sua vida, e ainda assim ela nos dá a salvação. Porém, a partir desse ato de conversão há que se ter as obras, ou seja, a fé deve operar pela caridade.
Então por isso são dois momentos. Um é o momento que eu acreditei que anterior a ele nenhuma obra foi meritória. A outra é o fim da minha vida, que se eu acreditei e aí correspondia nesse período entre a minha conversão e a minha morte com obras de fé, sim, vou ter a salvação. Essa para definir e deixar bem claro como que funciona, como a Igreja Católica entende a situação. Então a fé é o princípio da salvação, porque é um meio misterioso que é o dado por Deus para nos iniciar na vida cristã, para nos iniciar na crença em Deus. E é um dom sobrenatural, que para acontecer é necessário que haja um princípio de conhecimento. Então ninguém deseja aquilo que não conhece. Então existe a necessidade anterior que haja um conhecimento. Santo Agostinho vai dizer: antes da fé, conhecer para crer. Depois da fé, crer para conhecer. É interessante a frase de Santo Agostinho, ou seja, para mim crer, há necessidade de um anúncio, de alguém que me leve a conhecer pelo menos os rudimentos da palavra, para que eu possa dizer, sim, eu creio na verdade revelada. Agora, após a fé, para aprofundar o conhecimento, quanto mais eu creio, mais eu obtenho conhecimento. É como vai vindo graça sobre graça através, como veremos adiante, do dom do entendimento. Então por isso que Santo Agostinho vai dizer, antes da fé, conhecer para crer. Depois da fé, quero aprofundar meu conhecimento, creia, que você vai conhecer mais, né? Deus vai te ajudando. E existe uma outra citação, no chamado Monsenhor Gay, que obviamente Gay não é o conceito que temos hoje, era o nome dele, e ele vai dizer, por meio da fé, a luz de Deus faz-se nossa luz. Sua sabedoria torna-se nossa sabedoria, seu espírito, nosso espírito, sua vida, nossa vida. Então, a fé nos une a Deus, sua vida se torna nossa vida, por isso que ela é unitiva com Deus. A fé é uma luz, na verdade, que ilumina o nosso entendimento e nos faz distinguir os cristãos de um filósofo comum, que busca a verdade por meio unicamente da sua razão. Assim, do mesmo modo que a razão distingue às vezes um homem de um animal. Então, há em nós, como já falamos das primeiras aulas, que há em nós 3 ordens de conhecimento: sensível, que ocorre pelos sentidos, comum aos homens e aos animais, né? O racional, que adquirimos por meio do entendimento, e o espiritual. E o espiritual ou sobrenatural, que só adquirimos por meio da fé. Ou seja, já pode dizer espiritual ou sobrenatural. Então, só a fé. A fé é um dom sobrenatural. Então, e esse conhecimento sobrenatural vai muito além do conhecimento racional. Ele supera, ele suplanta, porém não destrói o conhecimento racional. Como diz Santo Tomás, a fé vai levar o conhecimento humano à sua perfeição. E é por isso que às vezes, como é errado as pessoas dizerem, estou doente, Jesus vai me curar, não vou procurar um médico, não vou ver aquilo que está ao meu alcance, como se o conhecimento que Deus nos deu fosse algo desprezível. Pelo contrário, Deus quer que façamos aquilo que está ao nosso alcance e Ele vai suprir a nossa deficiência, porque somos muito deficientes, somos muito fracos, mas fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Ele irá suprir a nossa deficiência, mas não rejeitar uma graça que Ele nos deu, e isso é muito errado. Até mesmo, às vezes, psicólogos, não vou ao psicólogo porque Deus vai me curar, Deus vai me tratar, tudo muito errado. Se está ao seu alcance, você pode ir. É claro que não só pode, se pode, você deve ir buscar o auxílio da razão humana e a oração para que suplemente esse conhecimento. Se tiver um médico cristão, psicólogo cristão, obviamente muito melhor. Mas, mesmo assim, se não for, então vamos buscar aquele que é puramente racional, que sabemos que tem convicções de honestidade e não vai querer, não é um trapaceiro, alguma coisa assim. Bem, a fé, então, como dissemos, ela amplia o alcance do nosso conhecimento sobre Deus e as coisas divinas. Através da razão, então, a gente viu que conhecemos muito pouco. Pela fé conhecemos que Deus é um Deus vivo, que o amor mútuo entre o Pai e o Filho gera o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ilumina, etc. Todas as verdades e os dogmas de fé nos vêm através justamente da fé. Além disso, a fé ajuda a aprofundar as verdades já conhecidas pela razão. Santo Tomás vai testemunhar que ele aprendeu muito mais aos pés do crucifixo que pelo estudo e pela leitura. Então, na meditação, no estudo, na leitura e na contemplação, é que muitas vezes as coisas se revelam para nós. Coisas que não entendíamos, aquela passagem da Bíblia que líamos tantas vezes, não entendemos, um dia, poxa, parece que aquilo entrou, não é parece, não, é isso mesmo, entrou uma inspiração do Espírito Santo e você compreendeu profundamente aquela verdade. Então a fé
produz esse aprofundamento das verdades já conhecidas pelo intelecto. A fé também é um princípio de força, porque ela nos dá convicções profundas que fortalecem a nossa vontade. Então, pela fé, adquirimos cada vez mais convicções e tendo convicções, temos mais vontade também de praticar a fé, né, de viver a fé. A fé, como diz a primeira epístola de João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A fé também é uma fonte de consolação. Ela não somente no meio das tribulações e humilhações, mas também na dor, a perda de pais e amigos, ou seja, quando temos fé em Deus, nas verdades evangélicas, na vida eterna, cremos que um dia também vamos estar lá, tudo se torna mais fácil. A suportar as provações, as tribulações, a morte de parentes. Eu já tive mais de uma vez testemunho de sacerdotes e até diáconos que vão fazer encomenda de corpos, onde vão encomendar um corpo de um falecido que a família é uma família cristã, é tudo mais sereno, mais calmo, mais tranquilo, e quando não é assim, normalmente é muito desespero, muita choradeira, ou seja, a fé é fonte de consolação. As pessoas se aquietam e sabem que um dia estarão de novo unidos em algum momento na eternidade. A fé também orienta a nossa alma para Deus e com isso permite fazer tudo com intenção sobrenatural. Tudo que passamos, quando acreditamos realmente, passamos a fazer tudo com intenção sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Até pelo fato da conversão, ou seja, se eu não tenho fé, não mudo de vida e também não vou agradar a Deus. A fé é necessária para agradar a Deus. Bem, como a fé é um dom de Deus gratuito, né, e também uma livre adesão da nossa alma, para progredir precisa de duas coisas. Ou seja, aumentar a nossa fé pela oração e o nosso esforço pessoal para aumentar também a nossa adesão. Como é que é a adesão? Fazendo cumprir a vontade de Deus em nossa alma, viver as verdades que cremos. Porque, portanto, sem um, o outro não existe, é morto. Então, nesse sentido, os principiantes, como é que vão fazer? Vão procurar fortalecer a sua fé. Primeiro, vão agradecer continuamente esse dom da fé, né? Tão excelso, tão grandioso, que é um dia acreditar. Pessoas que estudam e não conseguem crer. Não creio, não consigo acreditar. Mas se tiverem o desejo de Deus dentro do coração, um dia vai cair como que um milagre, uma graça de Deus e ele crê. Repentinamente, às vezes, muitas vezes até, passa a crer repentinamente. É o dom da fé chegando. Então vão repetir os principiantes com humildade. Aumenta-nos a fé, né? Porque os principiantes têm muitas dúvidas e oscilam muito na fé. Um dia acreditam, outro dia acham que isso é tudo bobagem, outro dia vão em frente, enfim. Eles têm muitas dúvidas, então repetirão, principalmente o credo, vão meditar bastante, o catecismo, nas verdades evangélicas, nos dogmas, nos evangelhos, etc., até adquirirem convicções profundas, né? Aumentarem a fé. Mas além dessa oração de petição por essas coisas, essa meditação, também eu vou agregar o estudo, né? O estudo da palavra, o estudo dos bons livros, né? Que vão reforçar os seus conceitos, vão tirar suas dúvidas, vão lhe dando cada vez mais convicções, os testemunhos dos santos, da vida dos santos, que tiveram tanta fé, que também nos ajudam muito. E além disso, é importante, principalmente nos principiantes, evitar qualquer coisa que possa perturbar desnecessariamente a fé. Então, leituras imprudentes, que muitas vezes põem em xeque, às vezes, a palavra de Deus, o Evangelho, as verdades evangélicas, os dogmas da igreja, porque se as convicções ainda não estão sedimentadas, oscilam bastante, ainda você vai ler coisa que põe em xeque aquilo que você está oscilando, não há necessidade. Você tem a palavra da igreja, o magistério da igreja, as palavras dos santos, todas elas te dão convicção de que não é qualquer coisa que vai fazer você desistir. Então, querer ampliar leituras para outras coisas que vão questionar a sua fé, é só você trazer dúvidas que vão prejudicar muito. E também evitar muito o orgulho intelectual, que quer submeter a fé ao nosso entendimento. Então existem às vezes os dogmas de fé, por exemplo, presença real na Eucaristia, isso eu não aceito, isso eu não entendo, interpreto a Bíblia desse jeito, outro desse jeito, e assim vai, ou seja, não aceito. Na verdade é um orgulho intelectual, eu querendo decidir melhor do que a igreja já decidiu e vem sedimentando durante 2000 anos. Além disso, existem questões de tentações contra a fé. E nesse caso, há dois tratamentos a serem feitos. O primeiro é quando essas tentações são vagas.
do tipo que eu já citei. Quem sabe se tudo isso é verdade? Isso é uma tentação vaga, não é uma coisa específica. Nesse caso, e eu até digo até por experiência pessoal, que o melhor é realmente repelir como mosca. É o conselho de São Francisco de Sales que fala em repelir como mosca. Chuta a dúvida para frente, amanhã eu vou estar melhor, continua na oração, amanhã já passou, já estou pensando diferente, e isso não deve me preocupar, porque isso com o tempo vai passar. Porém, às vezes surgem tentações específicas sobre algum ponto determinado. Então o conselho é o seguinte: existe palavra do magistério, palavra da igreja, fique com essa, enquanto as dúvidas não forem solucionadas. Então continua firme, crê firmemente, pois estamos na posse da verdade, a igreja está na posse da verdade. E vá procurar esclarecer isso, não é? Porque também é ruim ficar com essa perturbação na mente. Continuar em oração e vai pesquisar, vai ler os teólogos, os bons teólogos, etc. E pedindo também o dom do entendimento para que realmente vá adquirindo essa fé e solucionando sua dúvida. Se uma verdade já está provada por sólidos fundamentos, já está sedimentada no magistério da igreja, é muito menos arriscado a sentir com ela, ou seja, concordar com essa verdade, e querer formar a nossa convicção pessoal. Quem sou eu? Diante de tanta gente que pensou o caso durante 2000 anos, não seria um orgulho pessoal? Claro que é. Lá no Evangelho de São Marcos, tem o testemunho lá dos apóstolos que vai dizer: creio, vem em meu socorro a minha falta de fé. É Jesus recomendando isso, né? Na verdade não é ele que fala isso, mas ele vem dizer para nós repetirmos isso: creio, Senhor, mas vem em meu socorro a falta de fé. Já as almas adiantadas, as que estão na via iluminativa, vão praticar a fé vivendo uma vida de fé, né? Já praticando com obras, né? O justo viverá pela fé, diz em São Paulo aos Romanos, viverá pela fé. Ou seja, a fé que age pela caridade, mais uma vez, é o mesmo sentido. Então, ele se sente cada vez mais feliz em seguir Jesus a cada passo, né? Saborear os ensinamentos de Jesus, admirar os exemplos dele para imitar. Ou seja, Jesus passa a ser o centro das suas vidas, o centro do seu pensamento, né? Fixam os olhos no Senhor, com os olhos fixos no Senhor. Habituam-se a considerar as pessoas e as coisas tudo sob o ponto de vista da fé. Pessoas, coisas e acontecimentos, tudo elas centralizam em Deus. Procuram agir em tudo conforme os princípios da fé, com aquilo que acredita. Pode ser fraco, cair de vez em quando, mas o que ele deseja mesmo é fazer a vontade de Deus e viver conforme os princípios da sua fé, seguindo aquelas máximas evangélicas, aquelas verdades maiores, né, que Jesus veio dizer, principalmente no Sermão da Montanha e tantos outros lugares também, né? Além disso, eles também acabam sentindo o desejo de propagar a fé, que penetrou já no coração, que está dentro do coração, que o deixa inquieto, né, que quer divulgar para os outros. Vão fazer isso através de oração, através do exemplo e também por palavras e obras, que vai mais tarde preenchendo e isso vai extravasando, Deus vai chamando a pessoa para agir por palavras, pregações e por obras. E além disso, os perfeitos que estão na via unitiva, eles vão cultivar a fé com os dons de ciência e entendimento. Como dissemos, né, que os dons do Espírito Santo vêm elevar muito a fé. Vão trazer entendimentos tão profundos que a pessoa jamais tinha antes. E isso acontece principalmente na via unitiva, mas já começa a acontecer desde o início, né? Coisa que a pessoa não entendia, passa a entender, e isso vai se aprofundando e vai aumentando a frequência cada vez mais lá na via unitiva, quando os dons do Espírito Santo agem em profusão. Bom, sobre a fé era o que tínhamos para falar hoje. Agradecemos a atenção de todos. Na próxima aula continuaremos com a virtude da esperança. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado.